Paz de Yahweh a todos. Vamos falar um pouquinho sobre predestinação, que é uma das doutrinas salvíficas que nos ensinam como que a salvação funciona. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo, em sua carta destinada aos Efésios, em seu capítulo 1, versículo 4, ele diz que o Criador nos elegeu, lembrando que as cartas dos apóstolos eram direcionadas somente para a igreja. Tanto as pessoas que leriam essas cartas, quando essas cartas chegassem até eles, como também nós, futuramente, que temos acesso a essas cartas. Mas é claro que só compreende e entende quem é eleito. E esse é o assunto de hoje. Eleição, será que ela é condicional ou incondicional? Será que o Criador ele escolhe pessoas com base nas ações do ser humano? Ou será que ele escolhe incondicionalmente, ou seja, baseado em si mesmo, em sua própria vontade de salvar? É isso que nós vamos descobrir hoje. Então, em Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo diz assim: porque ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis nele, e em amor nos predestinou para filhos de adoção por meio de Yahushua HaMashiach, que é o nome verdadeiro do Messias, segundo o beneplácito da sua vontade, e não da vontade do ser humano. Segundo o beneplácito da vontade de quem? Da vontade do ser humano ou da vontade do Criador? Vamos ver aqui outro texto, porque há vários textos que falam sobre a predestinação. Romanos, capítulo 8, versículo de número 30. Romanos, capítulo 8, versículo de número 30. Olha o que diz o texto. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. Aos que justificou, a estes também glorificou. Perceba que Romanos 8,30 é uma prova irrefutável que prova que o eleito não pode perder a salvação. Romanos 8,30 fala da ordem de salvação inquebrável. Aos que o Criador predestinou antes da fundação do mundo, conforme diz Efésios capítulo 1, versículo 4, a esse também chamou. E o que seria a chamada? Seria ouvir a pregação do verdadeiro evangelho, o evangelho da graça, fazer com que os seus eleitos ouçam a pregação do verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno. Aos que chamou, a esse também justificou, que significa ser justificado, livrar da culpa, através do quê? Do sacrifício expiatório do Messias. E aos que justificou, a esse também glorificou. Então não tem como a pessoa que foi predestinada antes da fundação do mundo não ser chamada. Não tem como a pessoa eleita que foi chamada não ser regenerada e justificada. Não tem como. Porque a chamada para o eleito, ela é eficaz. Ela gera resultado salvífico. Ela gera a regeneração no eleito. Qual é a consequência do eleito ouvir a chamada, a pregação do Evangelho da Graça? A consequência é ele ser regenerado, conforme a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 1. Porque ele nos vivificou, estando todos nós mortos nos nossos delitos
e pecados. Agora, o que significa estar morto espiritualmente? Significa você ser incapaz de tomar a iniciativa de, por conta própria, buscar o Pai. Romanos 3,11 diz que não há ninguém que entenda. Olha só, não há ninguém que entenda o Criador. O interessante é que em 1 Coríntios, porque o versículo que eu vou citar aqui tem ligação também com Romanos 3,11, em 1 Coríntios, olha só o que 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 nos diz. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 diz assim: ora, o homem natural é o homem ímpio, é o ser humano ímpio, é o ser humano que está morto espiritualmente. Esse é o homem natural. Todo ser humano que está morto espiritualmente. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Ou seja, o Criador, o Messias, o Evangelho, as doutrinas bíblicas. Não compreende as coisas do Espírito, do Criador, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Tem que ter o Espírito para entender as coisas espirituais do Criador. E nós não nascemos com o Espírito do Pai. É o ao contrário, é o oposto. Nós nascemos sob a escravidão do pecado. Romanos 7,14. Mas eu sou carnal, vendido sob a escravidão do pecado. O que o pecado fez com o ser humano? O que a Bíblia diz? Em Perdão a todos. Gênesis capítulo 2, versículo 13 e 14, a Bíblia diz que o Criador disse para Adão e Eva: no dia em que vocês comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrereis. E o que aconteceu com Adão e Eva? Eles morreram, espiritualmente, futuramente, fisicamente. E quem não for regenerado vai ser ressuscitado com um corpo corruptível e mortal, para passar pelo julgamento, para sofrer a punição que merece, conforme Lucas 12, 47 e 48, que diz que aquele que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou e não fez conforme a sua vontade, sofrerá muitos açoites. Porém, aquele que não soube a vontade do seu Senhor, mas também fez coisas dignas de açoites, ou seja, morreu na prática do pecado, sofrerá poucos açoites. Então, vai ressuscitar, vai passar pelo julgamento e vai pagar por tudo que fez. Vai sofrer um castigo justo e depois vai ser lançado num lago de fogo, que é a segunda morte, e vai ser destruído. Então a consequência mais severa da entrada do pecado na terra foi a morte. Assim que Adão e Eva eles pecaram, eles morreram, tanto que assim que eles pecam e eles percebem que eles estavam nus, eles ficam envergonhados e eles vão se esconder do Criador. Quem é que tem que chamar? Quem é que tem que ir até o ser humano? É o Pai. Então eles morreram. Essa foi a consequência mais severa da entrada do pecado na terra. Por isso, Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Não é um tormento eterno no lago de fogo. É ser julgado, sofrer um castigo por todos os pecados que praticou aqui na terra e depois ser lançado no lago de fogo para ser destruído. Então eles morreram. Agora, qual o significado de morte? Romanos 6,23. A Bíblia diz que o salário do pecado, ou melhor dizendo, eu estou confundindo aqui Romanos 6,23 com Romanos 3,23, que diz que todos pecaram. Todos pecaram. Todos, sem exceção, pecaram. E separados do Criador e do poder da sua majestade estão. Então, o significado de morte é separação. Tanto da espiritual, como também da morte física. Separação do Pai, separação do Eterno, separação
do poder da sua majestade. Mas para ser mais específico, qual o significado de morte espiritual? É a separação no sentido de não ter relacionamento com o Pai, de estar sob a escravidão do pecado, de ser incapaz de tomar a iniciativa, de por conta própria buscar o Pai. E quando a Bíblia fala em Romanos 3,11 que não há ninguém que entenda, não há quem busque o Criador, a Bíblia não está se referindo a frequentar templos religiosos, não, seu herege, seu filho do diabo, que fica por aí propagando heresia, que fica por aí dizendo que se uma pessoa não for para a igreja, essa pessoa ela não vai ser salva, como se o Espírito do Criador se limitasse em 4 paredes. Não é isso que a Bíblia diz em Atos. O que a Bíblia diz em Atos? O que a Bíblia diz em Atos? Que o Criador não habita em templos feitos por mãos humanas. A salvação é pela graça mediante a fé. Não tem nada a ver com templo religioso. Não tem nada a ver com esses supostos pastores, esses pastorecos, que nem eles são salvos, nem eles são novas criaturas e querem pregar a Bíblia para você, sem conhecerem os originais, porque a Bíblia não foi escrita em português, ela foi passada para o português, traduzida, e teve muitas adulterações, foi traduzida, transliterada, e teve muitos textos e nomes. O principal que foi adulterado é o nome do Criador do Messias. Então o cara vai lá, se baseia em textos maus interpretados, usando vários textos aí da Bíblia, fora do contexto, isola e diz pra você que, baseado nesses textos, que se você não... Baseado no quê? Baseado lá em Hebreus, né? Que diz que nós temos que congregar. Só que aquela palavra significa ajuntamento espiritual do alto, ou seja, a junção de todos os crentes espalhados pela terra, ou seja, a união de pessoas regeneradas em qualquer lugar. A partir do momento que uma pessoa regenerada se une com outra pessoa regenerada para falar do Criador do Messias, a pessoa está congregando. Então, os hereges estão aí. E se você não tiver conhecimento, não só dessa versão aportuguesada, dessa Bíblia em português, mas também dos originais, do Velho Testamento, que não foi escrito em português, ele foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego, você vai ser enganado. Você vai sofrer uma lavagem cerebral e vai se tornar não só escravo do pecado, mas também escravo do sistema religioso. Então, quando a Bíblia diz assim, não há ninguém que entenda, não há quem busque o Criador, a Bíblia não está se referindo a frequentar um templo, mas está se referindo a ter relacionamento com o Pai, a ser nova criatura, a dar bom fruto, viver em novidade de vida. O que significa dar bom fruto? Viver em novidade de vida são linguagens para se referir a viver o Evangelho, a ter tanto a vontade que vem do cérebro como a conduta mudada. E nenhum ser humano pode fazer isso por conta própria, porque ele já nasce escravo, prisioneiro do pecado. Ninguém nasce com a opção de buscar o Pai. Se você nascesse com essa capacidade, que sentido faria o Criador ter que te regenerar e te vivificar? Para você poder viver o Evangelho. Não faria sentido o Criador ter que te regenerar, ter que te vivificar, te conceder o dom salvífico da fé para você crer nele, crer no Messias, ser justificado e então se tornar nova criatura. Viver o Evangelho. Que sentido faz se você já nasce com essa capacidade de buscar o Pai? Se você já nasce com a opção de buscar o Criador? Não é isso que a Bíblia ensina, gente. Não é isso que a Bíblia ensina. Romanos 3,11, não há ninguém que entenda, não há quem busque o Criador, todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Olha o que a Bíblia chama o ser humano. Mateus 7,11, vós sois maus. Em que sentido? No sentido de nascermos em uma natureza caída e corrompida pelo pecado. No sentido de em todo o nosso ser ter um pouco de mal. A partir do momento que Adão e Eva eles pecaram, eles corromperam a sua natureza. O Criador os criou bons. E eles, usando a sua capacidade de escolha limitada por uma autoridade superior, ou seja, o Criador, que é soberano e tem controle sobre tudo,
tudo no ser humano passou a ter um pouco... O mal passou a residir dentro do ser humano. O mal passou a residir dentro do ser humano. Não somos maus no sentido de não podermos fazer atos de bondade, de nunca podermos fazer o bem. Mas a bondade total seria você somente fazer o bem, visando inteiramente a glória do Pai, sem nunca pecar e errar. Alguém é capaz de fazer isso? Não. Cedo ou tarde você acaba pecando. Você acaba errando o alvo. E por isso que o Messias disse, vocês são maus. Vós sois, até mesmo o crente regenerado é mau. Por quê? Porque mesmo depois de ser regenerado, ele continua pecando. Só não vive na prática do pecado, mas não consegue parar de pecar. Para você que diz que tem livre-arbítrio, explica para mim Romanos 7:19. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Peraí, você não tem livre-arbítrio? Então escolhe nunca mais pecar. É simples assim. Escolhe nunca mais pecar. Escolhe voltar no passado. Escolhe do dia para a noite passar a ser rico. Você tem livre-arbítrio? Então construa uma cidade. Será que são todos que podem fazer isso? Não. Nós temos livre agência, que é a escolha dentro do limite da nossa natureza caída e corrompida pelo pecado. É isso que nós temos. Não gostou? Não posso fazer nada. É o que a Bíblia ensina. Você não tem livre-arbítrio. Messias, viu? Para você que ignora as cartas de Paulo, né? Como se Paulo não fosse ninguém. Simplesmente o maior dos apóstolos. Para mim, o maior dos apóstolos. Olha o que o Messias disse. Por que eu falo Messias? Porque eu não pronuncio Jesus, porque Jesus não é o nome do Messias. Vá estudar os escritos mais antigos. Estude o palebraico. Estude que veio do alfabeto arcaico. E veja se você vai encontrar a letra J ou o som vocálico da letra J. O som, tanto a letra como o som, veio há pouco tempo. Veio há pouco tempo. Surgiu há 400 anos atrás, recentemente. Entenda isso. Surgiu há pouco tempo. E o nome do Messias foi dado bem antes. O nome dele não é Jesus. É Yahushua HaMashiach. Mas nós não estamos aqui para falar dos nomes verdadeiros do Criador do Messias, mas sim da predestinação. Mas para falar da predestinação, você tem que falar da depravação. Não, ninguém vai entender. Tem que falar da depravação total, que também é uma doutrina salvífica. Somos depravados na totalidade do ser. O mal reside dentro de nós. Não conseguimos parar de pecar. Não conseguimos somente fazer o bem. Isso é ser depravado. E tem gente que se acha bonzinho, que ajuda o morador de rua, porque dá uma cesta básica pro próximo. Ele se acha bom. Vós sois maus. Mateus 7:11. Não tire esse versículo da tua cabecinha, não. Vós sois maus. O que o Messias disse, vocês são maus. Marcos 10:17. Por que me chamas bom? O próprio Messias se excluindo do atributo. Não é que ele não seja bom, ele se excluiu do atributo de bondade, gente. E elevando o Pai acima dele. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um Pai. Não é que ele não é bom, mas a bondade suprema, o único que a possui é o Pai. Nem o Messias possui a bondade suprema, só o Pai. O Messias disse que o Pai é maior que ele. Ele disse isso. Quem lê Bíblia sabe. Eles não são iguais em atributos. Entenda isso. O Messias não é onisciente. Ele diz que não sabe a hora e nem o momento que ele vai voltar. E aí? Onisciência significa ter o absoluto saber de tudo. Então o Pai é maior que o Messias. Foi o Pai que concedeu divindade para o Messias. Foi o Pai que gerou o Messias. Colossenses 1:24. E tem gente que acredita em trindade. O Pai é o Pai, o Filho é o Filho. E o Espírito é a ação do Pai. Não tem nada de trindade. Dos três ser um. Eles são um em unidade espiritual. Não iguais em atributo. Então, gente, o que eu estava falando para vocês sobre o livre-arbítrio, né? Então, nós não nascemos
com livre-arbítrio, nós nascemos com uma incapacidade espiritual por nascermos sob a escravidão do pecado. Não nascemos com a opção de buscar o Pai. O Messias disse em João 6,44: ninguém pode vir a mim ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Olha a condição, é o Pai que tem que trazer. Ninguém, o Messias generalizou. Cadê teu livre-arbítrio aí? O Messias não estava se referindo a uma incapacidade física, a ir andando até ele, porque tinha muitas pessoas vendo ele pregar. Ele estava se referindo a uma incapacidade espiritual. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Por quê? João 5,40: não quereis vir a mim para teres vida. Sabe por que ninguém pode vir a mim? Porque não quereis vir a mim para terdes vida. Vida eterna. Vocês não querem. A condição natural de vocês é a desobediência. A desobediência é uma condição natural da natureza de vocês, que é caída e corrompida pelo pecado. Vocês querem viver em iniquidade. Viver como se não houvesse lei. Vocês querem é o pecado. Entenda isso aqui. Ninguém quer o Criador. Ninguém quer o Criador. Muitas pessoas não querem ser condenadas, mas não querem atender às exigências para ser salvo. Não querem ser puros, não querem renunciar ao pecado, não querem fazer nada disso. Por quê? Porque são incapazes de fazer isso. Nascem sob a escravidão do pecado. E não pecam somente porque nascem sob a escravidão do pecado, como se não quisessem pecar. Eles querem pecar. Queremos pecar. O pecado é uma influência direta que está dentro de nós. Entenda isso. Então ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Perceba que o Messias também fala sobre a ressurreição, que é a última etapa, a glorificação, que é a última etapa da ordem de salvação. Ninguém pode porque vocês não querem. Romanos 7,19. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Olha só. Vocês querem fazer o mal. Então, se o Pai, a condição é se o Pai que me enviou não o trouxer, se o Pai não trazer, e o Pai só vai trazer quem ele predestinou. Entenda isso. Tem muitas pessoas, nossa, a ignorância desses filhos de Satanás que não sabem interpretar um texto bíblico, que acham que uma palavra tem um único significado, que isolam um único trechinho, um único versículo, ignora todo o contexto. Não, ignora o capítulo. Vou dar um exemplo aqui. O capítulo tem 50 versículos. Ele pega um versículo e isola os outros 49 versículos, que revelam sobre aquele que revelam o que aquele único versículo que ele pegou e isolou quer dizer. Você está entendendo o problema das pessoas? E também se limita só nessa versão aportuguesada, não estuda os originais. Não estudo, já disse aqui, gente. Eu já disse aqui. O canon, a Bíblia, ela não foi escrita em português. Foi traduzida, transliterada, e teve muitos textos e nomes adulterados, ocultados. O sistema ocultou de você. Entenda isso aqui. Entenda. Então, se você ficar limitado aí, você não vai ter acesso à verdade plena. Acesso à verdade plena. Entenda isso. E ser salvo compreende conhecer o Criador. Então, saia da ignorância. Deixe de ser ignorante. Então, as pessoas, infelizmente, não conhecem o Criador, não conhecem seus atributos, não conhecem o Messias, não conhecem o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da Graça, não conhecem as doutrinas salvíficas e mesmo assim se intitulam salvos, filhos do Criador, filhos de Deus. Deus é um termo para se caracterizar qualquer divindade. O Criador revelou o nome dele para Moisés em Êxodo, capítulo 15, versículo 3. Primeira vez que o nome do Criador foi mencionado na Bíblia foi em Êxodo, capítulo 15, versículo 3. Em hebraico está Arraiá, Ashar, Arraiá, que significa eu sou o que sou. Então ele revelou o nome dele. Como que o nome dele é Deus? Como que o nome dele não é importante? Em Isaías, ele disse que revelaria o seu nome ao seu povo. Aí você fica aí usando Deus. Paulo também usou Deus para se referir ao diabo. Então o que acontece? Olha só, esse vídeo já vai dar
Eu já quase meia hora. E eu não falei quase sobre a predestinação. Porque eu tive que contextualizar, entrar na depravação total para você entender que nós não nascemos com a opção de buscar o Pai, porque nascemos sob a escravidão do pecado. O pecado que incapacita o ser humano de ter relacionamento com o Pai. Então, se o Pai não intervir nesse senhorio do pecado sobre a sua vida, você vai permanecer na iniquidade, vivendo na prática do pecado, e vai ser condenado. E é injusto alguém ser condenado? Ou melhor dizer, é injusto alguém ser condenado? É claro que não. O que a Bíblia diz em Salmo 51, versículo 5? Em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. O que significa esse versículo? Esse versículo significa que nós fomos gerados e concebidos por uma pecadora. Romanos 3, 23, todos pecaram. Romanos 6, 23, o salário do pecado é o quê? A morte. Hebreus 2, 2, toda transgressão e desobediência merece justo castigo. É justo quem vai ser condenado? Ser condenado. Por quê? Nasceu do pecado. E o pecado, tanto o pecado como o pecador tem que ser punido. Não há como separar o pecador do pecado. O pecado do pecador. Tanto um como o outro. Tem que ser punido. Só que por que os eleitos não sofrerão esse justo castigo? Porque o Messias sofreu esse justo castigo no lugar deles. Quando o Messias foi crucificado na cruz do Calvário, ele fez expiação. Expiação vem de uma palavra hebraica chamada propiciação, que significa aplacar a ira do Criador. Desviar a ira do Criador. Ira para quê? Existem dois tipos de ira nos originais. Existe orgue, que é ira para a condenação, e timos, que é ira para a grande tribulação. Então, o Messias, ele desviou a orgue do Criador, a ira para a condenação dos eleitos. É por isso que não tem mais como um eleito perder a salvação, porque o Messias... Você tem que entender que quando o Messias foi crucificado, ele pagou pelos pecados dos eleitos. Entenda isso. O Criador, ele não pode punir. Entenda isso. O Criador não pode punir duas vezes. Entenda isso aqui. O Criador não pode punir. Eu quero que você entenda isso aqui. O Criador não pode punir o pecado duas vezes. Entenda isso aqui. Se os pecados dos eleitos já foram pagos e a ira foi desviada, como que essa ira vai ser derramada? Como que essa ira vai ser despejada nos eleitos? Se o Criador fizesse isso, o Criador estaria sendo injusto. E ele não é injusto, ele é justo. Se ele fizesse isso, ele estaria sendo... Porque ele estaria punindo. Ele estaria punindo o pecado duas vezes. Sendo que ele já puniu no Messias. Ele já puniu o Messias pelos pecados da igreja. É por isso que ele não precisa mais punir a igreja. Porque ele já puniu o Messias no lugar da igreja. Entende isso aqui? Então a ira foi desviada. Orgue, ira para a condenação, foi desviada. Se essa ira foi desviada, como que esta mesma ira que já foi desviada pelo Messias, quando ele foi crucificado na cruz do Calvário, quando ele foi crucificado, quando ele foi sacrificado lá na cruz do Calvário? Não tem como. Isso é ilógico. Ilógico. É por isso que em Romanos 8,30 a Bíblia diz que aos que o Criador predestinou, isso também se chamou. Os que chamou, aí justificou. Aos que justificou, glorificou. Entenda isso. Quando um eleito é regenerado, ele recebe o dom salvífico da fé, ele crê no Criador e no Messias, o que acontece? O sacrifício do Messias se cumpre nele. Entenda isso. O sacrifício do Messias então se cumpre nele. A ira já foi desviada, mas só se cumpre no eleito quando o eleito crê. Entenda isso. E ele só crê depois que ele é regenerado. Porque sem a regeneração, somos incapazes de fazermos isso, porque são obras do Espírito, obras espirituais, e estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1. É o que a Bíblia nos ensina.
Então não existe perca da salvação. Perca da salvação é uma heresia desgraçada. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Rasga lá. Tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra, que é a obra da salvação, há de completá-la até o dia de Yahushua HaMashiach. Quando que ele começou? Antes da fundação do mundo. E aos que predestinou. Quando que ele vai terminar? Aos que predestinou, mas também chamou, os que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Termina quando a igreja for glorificada. Ah, mas eu conheço pessoas que estavam na igreja. Já começa errado aí. Porque a igreja são pessoas. Ou você é ou você não é. Não é ir, é ser. Colossenses 1:24, 1 Coríntios 12:27. A igreja é ser. Então já começa errado. Ah, mas tal pessoa, ela tinha uma conduta pura. Tal pessoa vivia andando de terno e gravata com a Bíblia debaixo do braço e agora tá lá na balada. Essa pessoa nunca foi salva. Estava tentando se salvar por mérito próprio. 1 João 2,19 diz o quê? Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Nunca foram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam ficado conosco. Porque uma vez que você entra pro corpo do Messias, não tem como sair. 2 Coríntios 5,17 diz assim, que aquele que está no Messias é nova criatura. Opa, foi regenerado, se tornou membro individual do corpo do Messias. 1 Coríntios 12:27. Diz o quê? Sois o corpo do Messias e cada um de vós sois membros individuais do seu corpo. Então, a partir do momento que você é regenerado, você se torna membro individual do corpo do Messias. Aí, 2 Coríntios 5,17 diz, aquele que está no Messias, ou seja, aquele que entrou para o corpo do Messias, é nova criatura. As coisas velhas, que são os pecados que você praticava no passado, ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo. Ou seja, agora você dá bom fruto. E vai permanecer dando bom fruto. Por quê? Porque tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a obra da salvação, há de completá-la até o dia de Senão, o sacrifício do Messias não teve valor nenhum. O sacrifício do Messias não possibilitou, não tornou capaz a salvação de todos. As pessoas estão equivocadas. As pessoas acham que o sacrifício do Messias tornou capaz da salvação de todos. Não, ele salvou eficazmente, está consumado. Os eleitos do meu Pai estão salvos. Estão salvos. Então aquele que está no Messias é nova criatura. Não tem como voltar a ser velha criatura. Isso não existe, isso é ilógico. Isso é antibíblico. Isso é reduzir o valor do sangue do Messias a um mero possibilitador de salvação. E não o valor salvífico. E não eficaz. O sangue dele salvou eficazmente e não possibilitou. É o que a Bíblia ensina. Vai estudar o significado de propiciação e expiação que você vai entender. Se a ira foi desviada, é ilógico a ira ser derramada. Por quê? Porque o Criador, ele já derramou a sua ira sobre o Messias para não precisar derramar sobre a igreja. Lembra na velha aliança que o Criador, ele cria um sistema sacrificial para que os animais morressem no lugar das pessoas, para que as pessoas não precisassem morrer. Então o animal ia lá e morria, o pecado era perdoado. Entenda isso. Aí vem o Messias e morre uma única vez, para não precisar mais ter sacrifício de animal. O sacrifício perfeito. Derrama o seu sangue puro, o seu sangue que aplacou a ira, desviou a ira do Criador, que estava sobre os eleitos. Por que o Messias teve que fazer isso? Porque o Criador predestinou pessoas. Ele fez isso antes da fundação do mundo. E não se esqueça que o Criador tem vários atributos, cara. Não podemos reduzir o Criador como se o Criador fosse uma mera autoridade terrena. Não, o Criador ele tá acima de tudo. Nós estamos aqui falando do eterno, o soberano, que tem liberdade e autoridade para ele fazer o que quiser com a sua criação, com o universo, porque foi ele que criou. Entenda isso. Então, antes da fundação do mundo, o Criador vai lá e predestina pessoas. O Criador usa também a sua presciência.
que não significa ver fatos futuros, não significa ver as ações dos seres humanos no futuro para, baseado nisso, escolhê-las. Isso seria salvação condicional, condicionada às obras. E a Bíblia diz que a salvação é pela graça. 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 Favor imerecido. Ele salva pessoas sem que essas pessoas mereçam. Graça. Então, se o Criador tem o atributo de presciência, só que ele não prevê o que ele não sabe o que vai acontecer. Se ele tivesse que prever o futuro para saber o que vai acontecer, isso evidenciaria que ele não seria soberano. Que ele não teria controle sobre a sua própria criação. Que ele não seria onisciente. Significa o absoluto saber de tudo. Se ele tem que prever o futuro para saber o que vai acontecer lá, então isso significa que ele não sabe de tudo. Isso é fazer o quê? Omitir um dos atributos do Pai. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Então por que ele prevê o futuro? Ele prevê aquilo que ele mesmo já decretou, permitiu que acontecesse, ou ordenou que acontecesse. Então ele previu que ele mesmo decretou permitir que tanto Satanás como o pecado entrasse no universo, na sua criação. E se Satanás e o pecado não tivessem entrado na criação, nós nunca saberíamos o que é graça, que significa favor imerecido. Como que você vai saber o que é graça se você não tiver em uma situação não. Como saberemos o que é graça? Situação. Se não estivermos em uma situação de merecermos a condenação. E como que você passa a merecer a condenação? Depois que você peca. Você está entendendo? Então não é que o Criador impôs Satanás na criação, forçou a entrada de Satanás no pecado. Ele permitiu, porque ele tem que permitir ou ordenar, senão ele não é soberano. Acorda! Não é soberano. Então se ele não tivesse permitido, você nunca saberia o que é graça. Então você precisava pecar para você estar em um estado de merecer a condenação para saber o que é graça, favor e merecido. Olha, eu vou te salvar, mas você não merece. Eu vou fazer o favor e merecido de te salvar. Atributo de amor, sacrificar-se por quem não merece. Você pecou, o que você merece é a condenação. Mas por amor, ou seja, sacrificar-se por quem não merece, eu vou te salvar. Você está entendendo? Então o Criador previu que ele mesmo permitiria a entrada de Satanás e do pecado na sua criação. E através do pecado de Adão e Eva, todos se tornariam pecadores, merecedores de condenação. O que ele faz antes da fundação do mundo? Ele vai lá e predestina pessoas. Quando todos nasceriam merecendo a condenação. Quando todos já nascem merecendo, condenados merecendo. Entenda isso aí. Quem não foi eleito não vai ser condenado injustamente, vai ser condenado justamente. Hebreus 2:2. Toda transgressão e desobediência merece justo castigo. É isso que a Bíblia ensina. Então ele vai lá e poupa um grupo seleto de pessoas. Eu não vou entrar aqui em mundo. Mas a Bíblia diz que o Criador amou o mundo. Você sabe o que a palavra cosmos, que é mundo em grego, significa? Eu sei. Todas as pessoas do mundo, sem exceção. Você acha que ela só tem esse significado? Ela significa isso também. Mas ela não se limita a um único significado. E lá cosmos está se referindo somente aos que creem. Então já não são todos sem exceção. Tá vendo? Você tá vendo como refutar essa lógica herética desses hereges? A Bíblia diz, porque o Criador amou o mundo, o cosmos, de tal maneira que deu o seu unigênito, que significa único gerado, para que todo aquele que nele crê, e ninguém nasce possuindo dom salvo da fé. A fé é dada, tá? Pelo próprio Criador. Efésios 2:8 e Tiago 1:17. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Perecer é ser destruído, né? Passar toda a eternidade no nome de fogo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, mundo lá, cosmos, está se referindo aos que creem. E só os eleitos vão crer. E tem outros textos aí que dão a entender que sim, o Criador ama todos, dá oportunidade para todos serem salvos, que ele quer que todos sejam salvos. Mas não. Quando você estuda o contexto, você entende que não é. É direcional. Entende isso aqui? A salvação é direcional somente aos eleitos. Somente aos eleitos. Vamos ler aqui outros textos, para mim encerrar.
40 minutos. 40 minutos aqui, cara. Vamos lá. Nossa, tem tanto texto que fala da predestinação. Romanos 9 inteira. Romanos capítulo 9 inteiro fala da doutrina da predestinação. Você que acha que o Criador ama todos, né? Leia Romanos capítulo 9, leia Provérbios 6:16, leia Salmo capítulo 5, do versículo 4 ao versículo 5. Leia lá para ver se o Criador ama todos. Leia Romanos 9:22. Os vasos da ira preparados para a perdição. Oh, ama todos, né? Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Ama todos? Leia também João 17:9. Eu não oro pelo mundo. Eu só oro por aqueles a quem tu, Pai, me deste. Morreu por todos, né? Possibilitou a salvação de todos, mas não orou por todos. Caraca. Vamos lá. Olha aqui. Timóteo. Vamos ler aqui, gente. Temos que ler aqui alguns textos. Aqui, ó, 2 Timóteo. Olha esse texto de 2 Timóteo. Pra quem não acredita, rasga a tua Bíblia. Rasga Timóteo, Romanos, rasga a nova aliança inteira, a velha aliança, pra você que não acredita em predestinação. Porque essa doutrina, ela está em toda a Escritura. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Vamos lá. 2 Timóteo. Não acredito que minha Bíblia foi rasgada, gente. 2 Timóteo. Mas eu sei de cabeça. Você pode conferir aí na tua Bíblia. Porque ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Perceba que o tempo verbal já está no futuro. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Mas eu vou ver se eu pego outra Bíblia aqui. Aqui eu tenho interlinear. Gente. A minha Bíblia foi rasgada. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui o Novo Testamento interlinear grego. Koine, que foi o idioma em que foi escrita a Nova Aliança, né? Vamos lá, ó. 2 Timóteo. Vamos lá, 2 Timóteo. Olha aí, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, com separada vocação. Não segundo as nossas obras. Olha, para você que acha que a salvação é condicional. É baseada nas ações do ser humano. Que o ser humano tem que se esforçar, que é por mérito, esforço. Heresia, balela, mentira do capeta. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada. Foi dado, tá? Não veio de você, que nos foi dada em... Aqui tá o nome pagão, né? Cristo Jesus, mas é Yahushua HaMashiach. Antes dos tempos eternos. Pega essa. Pega antes. Olha quando que a salvação começa na vida de uma pessoa. Antes dos tempos eternos, tá? E a predestinação não é baseada em fé prevista, tá? Eu já expliquei aqui, não vou explicar de novo. Aqui é outro texto. Atos. Vamos lá. Tem muito texto, gente, que fala sobre a predestinação. Atos 13, 48. Atos 13, 48. Vamos lá. Atos capítulo 13. Vamos lá. Atos 13, 48. Deixa eu ver se é 12 ou 13, 48 aqui. Atos capítulo, acho que é 13 mesmo. 13, 48. Olha lá o que diz Atos 13, 48, gente. E os gentios, ouvindo isto, se alegravam
e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido o quê? Creram porque quiseram, porque nasceram, possuindo o dom salvífico da fé, creram porque nascem com a capacidade de buscar o Pai, nascem com a opção de buscar o Criador? Não, creram porque foram destinados. Predestinação significa isso. Destinar antes. Destinar antes o que? Pessoas. Com que fim? Com que propósito? O propósito de salvá-las. Com o propósito de conceder a elas a vida eterna. Eu vou ler de novo. Os gentios, ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos que haviam sido destinados. Predestinação. Destinação. E tem outros versículos. Tem outros. Aqui são só alguns versículos da Nova Aliança. Tem muitos outros versículos. Então, para você que não acredita na predestinação, você simplesmente está rejeitando a forma que o Criador salva pessoas. Para você que acha que ele é injusto, por não amar a todos, não dar oportunidade para todos e não querer que todos sejam salvos, leia Hebreus 2:2. E talvez se você for eleito, você mude de ideia. Toda transgressão e desobediência merece justo castigo. Quem não for eleito vai ser condenado justamente. Ele merece. Nasceu do pecado. Pecou. Praticou o pecado. Viveu iniquidade. Quem peca merece o quê? Tanto o pecado como o pecador merece o quê? Justo castigo, transgressão. É infringir, desobedecer. Merece justo castigo. Ele vai receber justiça. Os eleitos vão receber o quê? Vão receber misericórdia. Serão poupados de receber aquilo que eles merecem também, que é a condenação. Porque a salvação, ela é imerecida, não merecemos. Graça. Então que o Criador abençoe a todos e espero que você seja edificado através desse vídeo. Né? Sair um pouco aqui da predestinação para falar, mas é necessário, porque se eu não falar aqui da depravação, que é a doutrina que nos ensina que nós somos maus por natureza, que nós não conseguimos pararmos de pecar, que nós somos incapazes de buscar o Criador por conta própria, por nascermos sob a escravidão do pecado, você jamais iria entender a doutrina da predestinação. Então, na verdade, se ensina a primeira depravação para depois entender a predestinação. Mas eu tenho certeza que você vai entender. Então, que o Criador te abençoe. Se inscreva nesse canal, né? Me ajude aí, né? A desmascarar, né? O sistema, os hereges, né? Os pseudos pastores que se intitulam pastores, mas não passam de mercenários, não passam de falsos mestres, falsos profetas que não pregam a verdade. Então que o Criador abençoe a todos.